Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Nós tivemos já 2 ministrações ontem pela manhã, né? O Jefferson ministrou a respeito de permanecermos no lugar onde Deus quer que nós estejamos. E isso também é algo que a gente tem que compreender. Não adianta nada nós perseverarmos no lugar ou naquilo que Deus não quer para a nossa vida. E infelizmente tem muitas pessoas que têm perseverança, têm garra, têm ousadia, são esforçadas e se dedicam, mas infelizmente fazem numa posição errada, fazem diante de algo errado ou de algo que Deus não pediu para poder fazermos. Então isso é desperdício de esforço, né? Então primeiramente nós precisamos compreender que Deus tem uma vontade perfeita para a nossa vida. Deus tem um objetivo perfeito para a sua vida. Se você não compreender isso de uma forma prática, o que acontece? Você vai sempre ter essa sensação de cansaço. Você persevera e luta e trabalha e se esforça e parece que nada aconteceu. Creio que tem muitas pessoas aqui exatamente desse jeito, se esforçando demais na vida, trabalhando demais em todos os sentidos, batalhando na sua casa, batalhando no seu trabalho, batalhando na vida como um todo, batalhando na igreja, fazendo aquilo que Deus direcionou para poder fazer, e é exatamente isso mesmo. Nós temos que ter esse foco, esse alvo, e temos que ter objetivos. A palavra de Deus nos ensina isso, mas é muito importante revermos onde nós temos depositado o nosso esforço, onde nós temos depositado a nossa perseverança, porque pode ser que Deus mude um pouco a sua mentalidade. Pode ser que Deus renove a sua mente neste lugar e você perceba que talvez a sua luta tenha sido aquela luta, né, que está descrita ali em Hebreus capítulo de número 12. A sua luta tem sido aquela luta que você esmurra, dá murro no ar, ou seja, você está se esforçando, cansando, desgastando a sua vida sem atingir o adversário, sem atingir o objetivo que Deus quer que você atinja. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nessa manhã o meu desejo é que você renove a sua mente. Amém? Você renove a sua mente. Porque Deus vai sim, já está derramando um poder para perseverar, mas o que Deus quer é que você persevere de acordo com a sua vontade. E Deus tem uma vontade para essa igreja, e Deus tem uma vontade perfeita para a sua vida. Amém? Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Gênesis quer dizer início, começo, é a narrativa da criação do homem, da criação de todas as coisas. É um livro extremamente importante para todo cristão, porque fala de nós, fala da nossa criação, fala dos objetivos de Deus para com a nossa vida. E eu quero ler com os irmãos e com as irmãs nesta manhã 2 textos do mesmo livro, do livro de Gênesis, um que está no capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 14 ao versículo 17, Gênesis capítulo de número 6, diz assim o versículo 14: Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura.
Eu estou lendo na versão NVI, e a NVI ela já converte as unidades de medida. Então, estou falando em metros, é mais fácil para a gente entender, né? Se a sua Bíblia está em côvados, côvado é uma unidade de medida bíblica de antigamente, 45 centímetros. É a medida do cotovelo até a palma da mão. Isso é um côvado. Então, depois você faz os cálculos aí, ou você escuta as medidas diretamente, como eu estou lendo aqui, tá? 16. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. E o 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Vamos um pouquinho para frente agora, no capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Assim diz a palavra de Deus. Pode fechar a Bíblia, feche seus olhos também. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas neste lugar. Tomamos a liberdade e também a ousadia de te pedir, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós nessa manhã um pouco mais. Que o Senhor nos conduza de acordo com a sua palavra ao seu propósito principal nesta manhã. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem algo preparado para a nossa igreja. Mas nós sabemos que o Senhor também tem algo preparado para a vida de cada um aqui nesta manhã. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e mais do que isso. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, com um alvo, com um objetivo, com algo específico na nossa vida, que nós possamos ter a consciência de que isso vem do Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, os ouvidos do nosso coração. Nós oramos e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Tá bom, vamos orar sim. O pai do Douglas já não está bem há algum tempo, o marido da Fernanda, e ele teve que sair meio que urgente. O estado do pai dele é um estado grave, mas nós cremos no milagre de Deus. Então nesse momento a gente vai interromper um pouquinho a palavra e nós vamos orar pelo pai dele, amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, mais uma vez nós colocamos o pai do Douglas no seu altar, ó Pai. Nós cremos no poder da igreja que ora. Por isso nós intercedemos pela vida dele, ó Pai. Que seja feita a sua vontade, pois a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos por aquela família, nós intercedemos e clamamos, ó Pai. Nós repreendemos o espírito de morte, de destruição, de doença, de enfermidade. E declaramos, ó Pai, a vida sobre aquele homem, ó Pai, que a vida dele seja transformada pelo poder da sua palavra e também pelo poder
que existe na igreja que ora. Nós intercedemos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Nós lemos 2 textos muito conhecidos da palavra de Deus. Creio que não existe ninguém aqui que não conhece a história de Noé e a história da sua arca. Uma outra história extremamente conhecida, muito conhecida, que é a história da Torre de Babel, da construção dessa torre. São histórias que a maioria aqui tem na mente e com certeza sabe contar do início ao fim. As 2 histórias, os 2 textos que nós lemos, falam a respeito de obra, fala a respeito de construção, fala a respeito de obra de engenharia. Primeira é uma obra náutica. Deus pede para Noé construir uma arca. Uma arca é diferente de um barco, é diferente de um navio. A arca, a pessoa que está dentro da arca não tem controle, é um barco, mas um barco sem controle. Ele vai na direção do vento, segue o curso das águas, e Deus pede para que Noé faça essa obra, construa essa arca. Ele dá as medidas, dá as especificações corretas, e com certeza uma obra grandiosa para aquele tempo. Construir um barco nessas proporções não era algo muito comum naquela época. Um barco, uma arca com 3 andares e com todas essas características. Então, uma obra muito ousada naquele tempo, da mesma forma que foi a Torre de Babel. O povo tinha um desejo, teve um desejo contrário ao desejo de Deus, de permanecerem unidos, quando o desejo de Deus era que eles se espalhassem pela terra, e eles acham um lugar muito bom, acham uma planície, um lugar plano, um lugar propício para construir uma cidade, e ali eles edificam as suas casas e resolvem construir uma torre como marco, como símbolo desta união, com o propósito de não se espalharem pela terra, o contrário daquilo que o Senhor tinha orientado, o contrário daquilo que o Senhor tinha dito ao seu povo. E com certeza foi uma obra também grandiosa, pelo menos o início, porque foi uma obra que não foi concluída, diferente da arca. O versículo de número 22 que nós lemos, nós vemos o relato da finalização. A Bíblia nos diz que Noé concluiu aquela obra da forma que o Senhor havia orientado. Porém, a Torre de Babel, essa torre, essa cidade, com certeza foi uma grande obra de engenharia. Foi algo que com certeza exigiu planejamento, exigiu habilidade, exigiu esforço e exigiu perseverança. As 2 obras que nós vemos nesses 2 textos exigiram isso que é fundamental para que qualquer obra se concretize: planejamento. Não adianta você querer executar algo na sua vida sem planejamento. E eu sei que você sabe disso. Quando nós não temos planejamento, nós acabamos por desperdiçar o nosso tempo, desperdiçar os nossos recursos. Então não adianta você ter um alvo e um objetivo se você não tiver planejamento. Muitas pessoas perseveram no seu alvo, no seu objetivo, e não alcançam as suas metas. Por quê? Não é porque não perseveram, é porque não tem um planejamento. Nós precisamos ter planejamento na nossa vida. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo, saiba que para que esse objetivo, esse alvo seja alcançado, você precisa planejar. Você precisa colocar as coisas no papel. Você precisa ter uma estratégia de começo, meio e fim. Porque se não for dessa forma, você vai se esforçar e vai se esforçar muito e não vai alcançar o resultado que se espera ou o resultado que você deseja alcançar. Muitas pessoas se cansam ao longo da sua vida, perseveram,
trabalham, batalham demais, mas não tem o mínimo de planejamento para nada que faz na sua vida. Sendo assim, com certeza, qualquer pessoa acaba se esforçando demasiadamente, acaba gastando as suas energias. Então, toda a obra, todo o alvo, todo o objetivo que nós temos na nossa vida, e eu sei que você tem alvos e objetivos, que você também tenha planejamento. É óbvio que também exige de nós, a vida exige de nós algumas habilidades, a vida exige de nós dons e talentos, pelo menos alinhado com o seu objetivo. Se você tem um objetivo de ser, por exemplo, um grande músico, nenhum amém? Nem o único amém? Lu, a gente está a pé de músico aqui, hein? Vou perguntar de novo, né? Se você tem aí o desejo, o sonho de ser um grande músico, agora a gente tem músico demais, vai ter só louvor nessa igreja, né? Isso vai exigir de você o mínimo de habilidade, o mínimo de dom possível. Por quê? Porque senão você também vai se esforçar demais, né? O Jefferson falou aqui que ele tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Ele disse que era um bom jogador de futebol, ele até abaixou na cadeira ali, e ele disse, agora vem, né? Para ser um jogador de futebol, precisa de perseverança, precisa de planejamento, você tem que ter um foco e um objetivo, mas também precisa de habilidade. Muitas pessoas se esforçam, gente, e se esforçam demais. Tem pessoas que são ricas, milionárias em perseverança, mas infelizmente são muito pobres em habilidades. Não que Deus não possa dar um dom ou um talento para uma pessoa, mas você já se perguntou, ou você já analisou a sua vida e perguntou, Deus, será que isso é para a minha vida? Porque muitas pessoas até têm um planejamento, mas falta uma habilidade. E para ser um pouquinho mais ousado com as palavras, falta uma percepção em relação à sua habilidade, né? Falta um semancol, né? Falta, né, essa percepção de será que realmente isso é para a minha vida? Será que realmente é o desejo de Deus que eu faça isso? Será que é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família? Será que essa direção que eu estou tomando é a direção correta? Porque se Deus nos dá um alvo, um foco, Deus também nos dá as ferramentas. Isso é extremamente importante também. É importante que você saiba que se Deus lhe deu um objetivo, Deus também vai lhe dar as ferramentas, Deus também vai lhe dar os recursos. No caso aqui da arca, né, foi a madeira de cipreste, né? Então Deus ele provém, Deus ele dá também os recursos, no caso as habilidades. Então planejamento, habilidade é fundamental. Por que eu estou falando isso? Que eu quero que você comece aí no seu lugar a reconhecer os alvos da sua vida, a rever os objetivos, porque Deus já está derramando o poder para perseverar. Mas se você estiver perseverando em algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para a sua vida, você vai se desgastar à toa, você vai perder o seu tempo, e exige esforço. Construir uma arca, construir uma torre, nessas proporções também exige esforço para quem é mais do interior. Exige esforço, meu irmão, porque as pessoas às vezes confundem as coisas. Eu tenho um chamado específico de Deus, e tem mesmo. Olha, Deus tem me chamado para isso, eu tenho esse objetivo na minha vida profissional, eu tenho esse objetivo na minha casa, eu tenho esse foco, e é algo que vem de Deus. Mas infelizmente fica deitado em pastos verdejantes, né? Enquanto a Bíblia nos orienta a descansarmos sim no Senhor, mas nos orienta também a ter viva esperança, a esperança que nos faz nos levantarmos e seguir em direção ao nosso objetivo.
Então, meu irmão, tudo na nossa vida vai exigir esforço. Gostaria muito de falar diferente para você. Eu gostaria muito desse público chegar e falar assim: meu irmão, você se converteu, venha para Cristo Salva também. Venha para cá. Né? Por quê? Porque os seus problemas acabaram. Fica tranquilo, né? Que quando você acordar, você vai abrir a sua porta e vai estar ali uma cesta básica com leite, picanha, picanha, né? Vai ter sucrilhos, né? Sucrilhos, né? Castanha do Pará para colocar no meio do sucrilho, né? R$70 o quilo, caro, gente, tá lá. E às vezes você pensa: me converti, graças a Deus. Eu gostaria de dizer para você: não, fica tranquilo. Por quê? Porque as coisas vão funcionar dessa forma. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que nós vencemos na vida e devemos vencer, já somos vencedores. Mas isso também é mediante ao nosso esforço. Não adianta você ter planejamento, habilidade, se você também não se esforçar em relação àquilo que o Senhor tem te dado. O esforço é semelhante à perseverança, mas tem as suas diferenças. Perseverar é manter-se firme no seu esforço. Agora, tem muitas pessoas que não se esforçam, e por não se esforçar, não tem no que perseverar. Vocês estão me entendendo? Então são duas grandes obras que no seu tempo, né, foram obras grandiosas. É lógico que já existe barcos maiores, obras náuticas maiores, existem prédios maiores do que foi aí o planejamento ou o início da Torre de Babel, existe, mas para aquele tempo, gente, era algo grandioso e que com certeza exigiu perseverança. As duas obras, tanto a Arca do Noé como a Torre de Babel, foram obras de ordem espiritual. Você sabia disso? Porque às vezes a gente tem uma tendência a espiritualizar na nossa vida só aquilo que é bom. E você já fez isso, sim. Olha, isso que é bom, isso vem de Deus. Olha, isso aqui não é tão legal não, então isso aqui não tem nada a ver com o reino espiritual. Enquanto a Bíblia nos diz que todas as coisas para quem é espiritual é também espiritual. São duas coisas espirituais. A primeira diz o quê? Diz algo a respeito de algo que Deus pediu para fazer. E a segunda diz respeito a algo que Deus não pediu para fazer. As duas coisas são espirituais. A primeira é a favor da direção de Deus. A segunda é uma negação da direção de Deus. Mas as duas coisas são espirituais. Então a questão não é construir. A questão é o que construir. Não é, porque constantemente nós estamos construindo a nossa vida, e isso é inevitável. Constantemente você tem construído a sua história de vida. Então a questão não é o que construir, não é construir, mas é o que construir. O que você tem construído na sua vida? O que você tem edificado? Quais são as obras que você tem planejado, tem depositado os seus dons, as suas habilidades? No que você tem se esforçado? Ou, para ser mais dentro do nosso tema, no que você tem perseverado? Porque a perseverança, ela foi exigida tanto na arca, como ela foi também exigida na Torre de Babel. Uma família perseverou para construir uma arca, um povo perseverou para construir uma torre. Ambos estavam construindo, mas a diferença é construindo o quê? Então eu pergunto mais uma vez nesta manhã: o que você tem construído na sua vida? Porque muitas pessoas dizem assim: eu quero tocar a minha vida à frente, eu quero simplesmente levar a minha vida à frente. E não é isso que Deus quer.
Deus, Ele dá ao seu povo um foco e um objetivo. A minha maior tristeza, uma das minhas maiores tristezas é quando eu converso com um jovem e eu pergunto assim: qual é o seu objetivo de vida? O que você tem construído? E o jovem fala assim: pastor, não tem objetivo não, eu tenho levado a vida, eu tenho tocado a minha vida em frente. E não podemos ser dessa forma. Se nós queremos um poder para perseverar, nós temos que ter este poder, mas perseverarmos naquilo que Deus quer que nós perseveramos. Então as duas foram uma obra espiritual, e eu vou ser um pouquinho mais ousado dessa manhã com vocês. As duas foram obras de fé. As duas foram obras de fé. Para Noé construir aquela arca exigiu muita fé, sim ou não? Muita fé, porque não existia relatos bíblicos a respeito de chuva. E aí Deus fala num dilúvio, que é uma chuva para lá de abundante, e diz assim: constrói um barco num lugar seco, onde não tem nada, porque vai acontecer algo que você não sabe o que é. Eu digo mais, isso que vai acontecer, que você não sabe o que é, vai acontecer em larga escala. Você acreditaria nisso? Você persevera? Nós falamos amém e concordamos, porque a gente conhece o final da história. Mas e se Deus pedisse isso? Se Deus pedisse para você construir algo que vai exigir planejamento, habilidade, esforço, perseverança, trabalho, recurso, dinheiro, grana, mente. Se Deus pedisse isso para você, mas que fosse um pedido semelhante ao pedido que fez para Noé: construa algo num lugar que não tem nada a ver, porque vai acontecer algo que você nunca viu em grande escala. Será que nós falaríamos amém também? Porque Deus fala dessa forma no dia de hoje. Porque muitas pessoas enfrentam tantas lutas dentro da sua casa. Pastor, a minha casa é tão difícil, o relacionamento com meu marido. E aí nós lemos a Bíblia e Deus faz assim: olha, constrói uma arca lá. Constrói uma arca lá na sua casa. Por quê? Porque vai chover. Eu sei que a sua casa está uma terrinha seca lá, sem graça, nada frutifica naquele lugar. E aí Deus fala: constrói uma arca lá. Sabe por que vai chover? Como nós nos comportamos diante disso? Na minha casa isso vai acontecer. Eu vou ter o esforço, eu vou me esforçar, eu vou usar o meu tempo, meu esforço, os meus recursos, a minha mente, eu vou usar as minhas habilidades. Para quê? Para construir algo dentro da minha casa. Minha casa, isso não vai acontecer. Então no que nós queremos perseverar? Porque essa é uma decisão que a gente tem que tomar. E tem muitas pessoas que já têm a direção de Deus, mas falta justamente algo chamado fé, de acreditar que a direção dada por Deus é uma realidade, alcançada pelos olhos da fé também, mas é uma realidade que vai se concretizar na nossa vida se nós perseverarmos diante da direção de Deus. Amém? Diante da direção de Deus. Quando nós ouvimos uma palavra que nós lá no nosso trabalho temos que trabalhar bem, fazermos o nosso melhor, não ficar dormindo no banheiro, não ficar bebendo água o tempo todo, produzir, se é para produzir 10, faça 11, faça 12, de nos esforçarmos. Você fala assim: eu, naquela empresa que só me explora, e Deus fala: constrói uma arca aí, meu irmão. Por quê? Porque vai chover nessa empresa. Essa empresa aqui, os donos são tudo capitalistas, mercenários, quer tirar o dinheiro do funcionário. E Deus fala: não, faça o seu melhor. Por quê? Porque vai chover aí nesse lugar. Então quando nós ouvimos o relato da arca e Noé construindo, a gente fala amém, porque Deus mandou. Mas Deus faz a mesma coisa com a gente hoje. Será que nós falamos amém para aquilo que Deus tem nos direcionado? Será que nós perseveramos de acordo com a palavra de Deus? Trata bem a sua esposa, cuida dela com carinho, é a parte mais frágil, a Bíblia diz isso. Nós temos perseverado.
Mulher no sentido de ser ajudadora do seu lar. Será que você tem perseverado no que diz a palavra de Deus? Porque falar amém, quando você sabe o resultado que deu a arca, é muito tranquilo. Mas falar amém, depositando a fé naquilo que Deus tem nos direcionado, já é muito difícil. As duas obras foram obras de fé. Para construir uma torre que sai do chão e vai até os céus, nós não sabemos se isso é um sentido figurado, ou se realmente era uma intenção de construir uma torre desse tamanho, mas era uma obra muito grande, exige fé, exige acreditar, e o povo acreditou naquilo. O povo perseverou, depositou os seus dons e as suas habilidades naquilo. O povo estava unido, que Deus olhou e falou assim: olha, o povo está tão unido para construir isso, que vai dar certo. Está tão unido, isso vai dar certo. E Deus desce para ver a obra. Olha que coisa, Deus desce para poder ver a obra, e Ele vê a união, vê o trabalho, vê o planejamento, vê a habilidade, vê o esforço do povo, vê a perseverança, e diz assim: isso pode dar certo. Mas não é isso. Não é nisso que tem que ser depositado. Por quê? Porque o objetivo é que o povo seja espalhado pela terra. Não é ficar todo mundo já espalhar pela terra. Tem planejamento, tem habilidade, tem esforço, tem perseverança, tem tudo isso, mas a fé não é depositada nisso. Então, é um grande erro também na nossa vida. Às vezes nós perseveramos, entendemos que as coisas são espirituais, mas depositamos a nossa fé no lugar errado, nas coisas erradas. Tem gente que é tão cheia de convicção em certas coisas, que é praticamente impossível desconstruir isso na mente de uma pessoa. Só Deus mesmo. Tem pessoas que chegam diante da gente, sabe, tão grudada em certos pensamentos, em certos propósitos na sua vida, coisas que facilmente nós identificamos. Não precisa ser super espiritual para isso. Nós identificamos: meu Deus, essa pessoa está perseverando em algo que não tem nada a ver com a sua vida, está perseverando em algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, facilmente reconhecido, mas aquilo está dentro da cabeça, do coração da pessoa, que é só Deus para fazer essa renovação de mente. Então, no que você tem depositado a sua fé? Porque tanto um como o outro, tanto a construção da arca, como a construção da torre, exigiu fé, gente. Ninguém faz obra desse jeito sem fé, sem acreditar. Então, não é a questão de ter fé, a questão é no que ter fé. Não é ter fé, é no que ter fé. Onde você tem depositado a sua fé? Porque essas perguntas, quando são respondidas no nosso coração, nós damos liberdade para que o Espírito Santo de Deus nos oriente aquilo que nós precisamos corrigir e realinhar na nossa vida. Deus, Ele está derramando um poder específico para perseverar, mas se nós não perseverarmos naquilo que é a direção de Deus, que é o objetivo de Deus para a nossa vida, eu vou ser muito claro: Deus não vai derramar poder sobre a sua vida. Não estou te amaldiçoando, não, porque tem muitas pessoas que a sua vida é como um carro, dirigindo um carro, mas você sabe que está na estrada errada, e está indo de encontro com uma parede. E se Deus derrama poder sobre uma situação como essa, é como se ligasse um turbo no carro, colocar uma gasolina super aditivada, e você vai se arrebentar mais lá na frente. Ah, pastor, eu estou perseverando, sabe por quê? Porque eu quero ter muito dinheiro. Eu estou perseverando porque, olha, eu quero ter dinheiro. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque talvez você esteja perseverando em algo errado. E talvez você consiga. Tem muitas pessoas que nós identificamos, e eu falo com muita propriedade, que a pior coisa seria para a pessoa ter muito dinheiro. A pior coisa para a pessoa seria ter muito dinheiro. E tem pessoas que perseveram nesse sentido, em algo que a gente sabe que não vai dar resultado.
E a gente clama ao Senhor: Senhor, derrama poder sobre a minha vida. Deus não vai dar poder sobre a sua vida para você perseverar naquilo que vai destruir a sua vida. E não prospera, gente, não prospera. Muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida até abaixo daquilo que Deus quer para a pessoa, porque ainda não aprendeu a respeito disso. A perseverança que vale a pena, no que vale a pena nós depositarmos a nossa fé. Eu trabalhei com um rapaz há muito tempo, quando eu era um jovenzinho, viu, Lu? Eu era um jovenzinho, 19 anos de idade. A gente trabalhava, ganhava muito pouco, gente, ganhava quase nada. E trabalhava bastante. Eu trabalhava na rua, e a gente ligava ramal de cliente de energia elétrica. Serviço difícil demais, difícil assim. Eu gostava, mas sol quente o dia inteiro. Eu tirava a camiseta assim, parecia que eu continuava de camiseta branca, né? Tudo queimado, né? Difícil, mas eu gostava e tudo mais, mas ganhava muito pouco, ganhava quase nada. E tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele começou a trabalhar, e a gente, tudo jovem, né? Jovem gosta de sonhar e tem que ser assim mesmo, né? E ele trabalhava com um objetivo. Ele queria comprar um carro, ele queria comprar um Vectra. Eu estou falando há 22 anos atrás. Há 22, direto do túnel do tempo. 22, o Vectra era um carro do ano. Mas aí, assim, nós fizemos a conta. Ele chamava Ricardo. Eu falei: Ricardo, é o seguinte, meu filho, você trabalha, o serviço aqui é tão difícil. É sol quente, comer marmita, né? A gente tinha que dividir a marmita, comia metade no almoço, metade na janta. E é difícil aqui, trabalho, mas eu vou comprar um carro. Aí eu fiz as contas, falei: rapaz, você vai ter que trabalhar 10 anos aqui nessa empresa, 10 anos, guardando todo o seu dinheiro para comprar um carro desse. 10 anos, é muito marmitex comido na rua. Mas nada tirava aquilo da cabeça dele, nada mudava a cabeça dele. Ele foi embora da empresa pensando, eu tenho vontade de encontrar ele, porque se eu encontrar ele estiver dirigindo um Vectra, eu vou achar muito, muito divertido. Mas era o foco dele, aquele esforço todo. Uma pessoa que perseverava em algo que para ele fazia sentido, mas só ele não percebia que aquilo era um esforço em vão, era um esforço desnecessário da sua vida. Ele estava perdendo os melhores dias da sua vida, né, perseverando em algo que não ia dar resultado algum na vida dele. Porque um carro, por mais novo que seja, eu vou ser generoso, 5 anos, vai estar numa oficina, vai ter um mecânico debaixo dele, desmontando, batendo, limpando a mão no avental, dizendo assim: doutor, vai ter que trocar tudo aqui nesse carro. Não é? Todo mundo já passou por isso. Então, no que você quer perseverar? E eu vi aquele jovem perdendo, ele não comia uma coxinha. Gente, e para quem é peão de rua, de campo, trabalha na rua, comer uma coxinha é de lei. Não é de lei? É de lei. Né? Comer uma coxinha, você está você passa, você vê aquela, ainda mais quando a coxinha é o colchão, aquela colchona grande, né? E é de lei, você parava e falava: dá essa coxinha aí, né? E você rachava a tubaína, né? Rachava a tubaína com o parceiro, é de lei. E ele não comia nem uma coxinha, nem para guardar o dinheiro. Ele falou: rapaz, você está perdendo o melhor do trabalho aqui, que é comer a coxinha. Ele não almoçava, ele cortava o seu próprio cabelo. Eu não estou exagerando, era feio demais o cabelo dele. Era feio demais. Ele cortava o próprio cabelo para não gastar, ele não gastava dinheiro para nada, porque ele tinha o objetivo de comprar um Vectra e tudo mais. E eu falo: meu Deus, que perseverança tola, né? Que perseverança tola. Mas é a vida dele. E hoje eu posso falar para a sua vida aqui, amém? No que você tem perseverado? No que você tem perseverado? Talvez não seja algo tão extremo ou tão fácil de perceber como esse exemplo que eu dei. Mas no que você tem perseverado?
A questão não é do que você constrói, o como, mas naquilo que você está construindo, se está alinhado ou não com Deus. A questão não é ter fé, mas a questão é no que ter fé. Quem constrói a arca, constrói vida, porque a arca foi o símbolo da renovação da vida. A arca trouxe a união, pelo menos a união da família do Noé, e a arca também fala a respeito de justiça de Deus. Agora, quem constrói a sua vida de acordo com os seus próprios planos, constrói torre, e isso traz divisão, isso traz confusão, e tem muitas pessoas que diante das suas perseveranças não colhe prêmio nenhum, só colhe confusão na sua vida. Então, você quer uma boa medida? Naquilo que você tem perseverado, o que tem produzido na sua história de vida? Tem produzido confusão? Tem produzido divisão? Ou o que você tem perseverado, tem acrescentado vida na sua vida e na vida de outras pessoas? Aquilo que você tem perseverado tem gerado união por onde você tem passado. Existem coisas que vale a pena perseverar. A nossa família. Família é algo que vale a pena perseverar. Amém? Amém? Vale a pena perseverar. Lutar pela sua família, lutar pelo seu marido, lutar pela sua esposa, lutar pelos seus filhos. Ontem eu conversava com uma pessoa aqui, com a senhora, ela falava a respeito da filha dela, achei muito bonito. Olha, eu oro, eu persevero pela minha, vale a pena, perseverar pela nossa família, perseverar pelos nossos discípulos, vale a pena. Sabia que vale a pena perseverar pelos nossos discípulos? Sabe por quê? Porque o resultado é uma pessoa transformada, uma família transformada. Essas são perseveranças que vale a pena nós investirmos a nossa vida. E perseverarmos em Deus. Perseverarmos em Deus. Isso parece ser muito genérico, mas não é genérico não. Você pode trazer isso como objetivo na sua vida. O que Deus quer nesta área da minha vida, perseverando nisso, você vai estar perseverando em Deus. Quando eu fui me casar há 16 anos atrás, eu fiz exatamente isso. Eu falei: Senhor, eu vou colocar no seu altar todos os sonhos e as metas da minha vida, todas. E eu era um jovem bem sonhador, e coloquei no altar de Deus, e eu fiz a seguinte oração, falei: Senhor, eu sei que no seu altar existe poder, Senhor, eu sei que no seu altar existe fogo, então que o Senhor consuma, que fique somente aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E foi exatamente isso que Deus fez. E depois eu retornei naquele altar, eu falei: Senhor, agora eu vou colher, eu vou trazer para a minha vida aquilo que o Senhor permitiu. E o interessante de tudo, como Deus me prosperou, como Deus permitiu que eu perseverasse na certeza daquilo que Ele tinha para a minha vida. Você precisa ter essa certeza, você precisa ter essa convicção. Muitas pessoas, elas têm perseverança, mas perseveram na sua própria tolice. E eu não estou chamando ninguém de tolo aqui não, até mesmo porque a tolice é aquele que tem um pensamento elevado demais a seu respeito. E tem muita gente que prevalece, permanece, persevera justamente na sua tolice. Não permite que a sua mente seja renovada. Continua na sua vida insistentemente dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca. Ou, para ser mais bíblico, investindo contra os aguilhões, ponta de lança, dando murro em ponta de lança, e achando que isso é perseverar, e não é perseverar. Muitas pessoas, elas perseveram em fundamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha, o Lu ensinou aqui, todo culto nós ensinamos a respeito de dízimos e ofertas. Muitas pessoas dizem: isso é cansativo, eu ouço todas as vezes isso. Então pratica. Se você tem que escolher algo para perseverar, escolha a palavra de Deus.
Torna-se um praticante, e você vai ver que quanto mais você escutar, mais isso vai gerar fé dentro de você, mais espiritual você vai ser. Por quê? Porque você vai viver de acordo com a palavra de Deus. Então tem pessoas que ficam buscando fundamentos, perseveram nesse fundamento. Eu não preciso ir na igreja. Eu tenho o YouTube. Inclusive eu até consigo colocar lá, né? Ao vivo, ontem estava ao vivo transmitindo. Gente, sabe por que nós transmitimos ao vivo? Estamos transmitindo ao vivo? Não é para que você fique lá na sua casa de cuecão, né? Com o copo de Coca-Cola assistindo o culto. Não é isso. Nós transmitimos ao vivo porque tem pessoas que não moram aqui na nossa cidade e já reclamaram com a gente, dizendo assim: puxa, pastor, tenho vontade de ouvir o culto, uma palavra, uma pregação. Tem gente que mora fora do país, que nos cobra isso. Nós fomos viajar esse tempo atrás, eu com a Ada, nós somos cobrados. Olha, que eu gostaria tanto de ouvir uma palavra. Falou a palavra pastor Vilela, né? Mas eu vou falar que é minha palavra, né? Então é por isso, não é para ficar em casa, né? Mas tem gente que tem uma perseverança nessas tolices, nesses fundamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E o interessante é que gasta energia nisso, gasta força nisso, e ainda tem a ousadia de falar para Deus: Deus, eu quero mais força. Por quê? Porque eu quero permanecer desse jeito, eu quero prevalecer, perseverar. E Deus não dá, Deus não desperdiça o seu poder, Deus não desperdiça a sua unção. Tem pessoas que perseveram no defeito do seu caráter. Pastor, eu sou assim mesmo, é o meu jeitão, né? E eu costumo dizer assim que é o jeitão da madeira, né? É o meu jeitão, pastor, eu sou desse jeito. Às vezes é uma falha de caráter, e persevera na falha de caráter, enquanto nós devemos dizer assim: não, peraí, eu preciso perseverar para corrigir essa falha no caráter. Nós fomos para o reencontro no final de semana passado, tivemos uma ministração, um ensino a respeito de personalidade, de temperamentos, e isso é um alerta para a nossa vida: perseverar naquilo que é bom, mas perseverar e corrigir aquilo que é ruim. Esse é o foco da nossa vida, esse é o nosso objetivo. Então, no que você tem perseverado? A sua perseverança, ela é no quê? Porque o poder, ele vem de Deus. Amém? O poder não vem do pastor, não vem do diácono, não vem do... O poder vem de Deus. O poder, ele vem de Deus. Mas a perseverança vem de nós. Estão me entendendo? O poder vem de Deus. Perseverar é de nossa responsabilidade. Porque às vezes nós achamos que a perseverança, Deus vai derramar perseverança sobre nós. Deus vai derramar poder para que você persevere. Estão me entendendo? Isso parece ser a mesma, mas é muito diferente. O poder vem de Deus. A perseverança é uma decisão que nós tomamos. Perseverar no seu lar, na sua casa, é uma decisão que você toma. Perseverar no trabalho que Deus te colocou, é uma decisão que você toma. Eu acho um absurdo pessoa que chega uma semana e fala: pastor, graças a Deus eu arrumei um emprego, pastor, eu vou começar a trabalhar. Aí dá 15 dias fala: esse emprego aqui, pastor, é muito ruim, esse emprego não é meu, não é para mim. Eu acho, sabe, umas contradições muito grandes na mente. Pastor, eu não quero, prefere ficar desempregada do que perseverar, de mudar a história. Pastor, a empresa é ruim, e talvez seja ruim mesmo, mas você está lá para fazer essa empresa uma empresa boa. Amém? É assim que funcionam as coisas. Pastor, a minha família é uma família meio desequilibrada, é uma família meio tortinha. Você está lá para perseverar e endireitar esses negócios aí. Sabe por quê? Porque a perseverança é de nossa responsabilidade. Poder é de Deus. Perseverar é de nossa responsabilidade. Você não vai sair daqui, Deus não vai te dar perseverança, Deus vai te dar poder para você perseverar. É você quem persevera. E eu encerro dizendo que
é importante e fundamental que você analise a sua vida. No que você tem investido o seu dinheiro, no que você tem investido o seu tempo, o que você tem planejado, onde você tem depositado as suas habilidades, o seu esforço, como você tem conduzido e construído a sua vida. Mais do que isso, onde você tem depositado a sua fé? Onde você tem depositado a sua fé? Porque para que esse poder seja derramado, para que Deus nos capacite a perseverarmos, nós precisamos estar muito conscientes no que nós devemos perseverar. Eu falei da arca de Noé e falei da torre de Babel. 2 obras de perseverança. Uma, tudo a ver com Deus. Outra, nada a ver com os objetivos de Deus. Mas ambas exigindo perseverança de pessoas, exigindo perseverança de gente. Talvez, meu irmão, você esteja perseverando em coisas que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Talvez você esteja perseverando em vão, e por isso você esteja tão cansado. Agora a palavra de Deus nos ensina algo tão maravilhoso, que é a possibilidade de renovarmos a nossa mente. Renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, sabe o que é? É falar assim: Senhor, a minha vida está aqui no seu altar. Faça da minha vida conforme a sua vontade. E Deus gosta muito de ouvir essa oração, porque é a oração que demonstra a confiança nele. E quando a nossa confiança é depositada em Deus, a nossa vida, ela é transformada. Aí sim, Deus derrama o poder. Aí sim, nós podemos perseverar. O Jefferson falou da questão da posição no campo. E tem gente que acha que aquela é a posição dela, né? Essa é a minha posição, né? Eu sou um atacante, enquanto Deus quer que você seja ali um meia, talvez um zagueiro, um bom zagueiro. Tudo faz parte do time, tudo tem a sua importância. As coisas não funcionam sem um ou sem o outro. Que a gente compreenda isso, que você compreenda isso nesta manhã. Eu quero orar com vocês nessa manhã. Eu vou pedir que você feche os seus olhos, mas mais do que fechar os olhos e ficar pensando no almoço, não é isso. Eu quero que você feche os seus olhos e pense na sua vida. Tem certas perseveranças que são óbvias. Eu falei da perseverança com a família, da perseverança com os nossos discípulos, perseverança com a igreja, perseverança com Deus. Isso é óbvio, isso não é nada escondido em ninguém aqui, todo mundo sabe disso. Mas eu quero que você nesta manhã, de uma forma muito específica, que você feche os seus olhos, você permita que o Espírito Santo de Deus te direcione naquilo que você tem se esforçado, e que você pergunte realmente se isso é de Deus. Não precisa perguntar se, pastor, a minha esposa, ela é de Deus ou não. Se é casado com ela, ela é de Deus para a sua vida. Você vai perseverar em mudar e fazer a sua casa melhor. Não é esse tipo de pergunta que você vai fazer para Deus. Deus, eu preciso perseverar em continuar casado ou não. Não é isso. Não. A palavra de Deus já ensina isso. Mas eu sei que você tem objetivos de curto, médio e longo prazo. Coisas que têm a ver com a sua vida pessoal. Coisas que são pertinentes à sua vida, exclusiva à sua vida. Talvez você tenha um sonho, um desejo de estudar um pouco mais. Quem sabe voltar a estudar. Talvez você tenha uma dificuldade de ler, de escrever, e você quer melhorar isso. E você tem dificuldade em perseverar. Talvez você já tenha em algum momento desistido de um filho, pelo filho dar muito trabalho. Se meu filho dá muito trabalho,
Eu vou colocar nas mãos de Deus e deixa. Mas Deus vai lhe dar um poder nessa manhã para que você persevere. Talvez você já tenha desistido de tantas coisas na vida. Talvez a sua vida tenha sido uma vida marcada por desistências. Tudo que você começa, você para. Tudo que você inicia na sua vida, você para. Começa a estudar uma língua, para. Começa a trabalhar, para. Começa uma célula, para. Começa um discipulado, para. Começa a reformar a sua casa, para. Começa a fazer uma poupança com um objetivo, para. Começa a fazer um jejum, para. Começa a ler a Bíblia, para. Começa um propósito de oração, para. Ah, meu irmão, se você tiver um desejo de falar, reconhecer as suas fragilidades nessa manhã, o Senhor vai derramar um poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem sonhos para contigo. Deus tem sonhos para contigo. Às vezes você tem o desejo de se livrar de um vício, e já tentou por muitas vezes se livrar desse vício, seja ele bebida, droga, cigarro, tudo isso é droga, e já lutou bastante e não consegue, tenta perseverar, mas não. Deus vai derramar um poder sobre a sua vida, basta somente você crer. Nós vamos ministrar essa canção, e depois eu vou pedir para que você fique de pé, e eu vou orar com todos vocês. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!